Este momento é de nós ficarmos atentos àquilo que Deus vai nos falar através da explicação da palavra dele. Então, quero pedir você que está aqui conosco nesta noite, quem puder, se coloque de pé, estenda as tuas mãos na direção do irmão Glauco, pedindo para que Deus nos fale através dele nesta noite. Senhor, nós queremos neste momento te agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui na tua casa, Senhor. Quantos países, quantos lugares o teu povo tem sido perseguido, muitos têm sido sacrificados por amor ao teu nome, e nós aqui em nosso país, em nosso estado, em nosso bairro, temos liberdade de abrir as portas da nossa igreja para te oferecermos o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Muito obrigado por esta oportunidade. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, queremos conhecer a tua mensagem, e para isso nós pedimos que o Senhor tome em tuas mãos o teu filho Glauco, que nesta noite o Glauco possa ser o teu porta-voz aos nossos ouvidos, e que o teu Espírito já esteja trabalhando em nosso coração, em nossas emoções, para que situação alguma, circunstância alguma, impeça-nos de ouvir a tua voz. E pedimos ainda para que o teu Espírito nos dê condições de colocarmos em prática aquilo que vamos aprender nesta noite, ouvindo a tua voz. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Creio que Deus tem muito a falar aos nossos corações. Vou pedir a vocês que abram a Bíblia em Gênesis 27. Antes de ler o texto, fica nervoso até para abrir em Gênesis, é difícil. Antes de ler o texto, eu vou me apresentar. De repente alguém aqui ainda não me conhece, tá? Meu nome é Glauco, eu não sou pastor, tá? Sou professor de uma matéria que é muito querida por todos, pelo menos por mim e por Wagner. Física, né, Wagner? Todo mundo adora física, né? E não é educação física não, tá, gente? É física sem educação mesmo, tá? Tenho 35 anos, eu sei, a careca parece que eu tenho mais, tá? Mas sou casado, tenho 2 filhos, e eu acho uma responsabilidade muito grande falar sobre família. E aí, quando é interessante, eu até falei para alguns jovens que no dia que foi determinado que eu iria trazer a palavra, eu vim ouvindo uma pregação. Aliás, desde o dia que foi falado que era identidade, eu comecei a ler e ouvir tudo que falava de identidade. Eu vi identidade, aquilo me prendia e eu queria ler. Li até a revistinha das Mensageiras, que fala de identidade. E é interessante que no dia em que eu vim para cá, ainda não estava definido que eu iria pregar, eu ouvi sobre uma família, a família que nós vamos falar aqui. E aí, quando ficou determinado que eu iria pregar sobre essa família, que eu iria pregar sobre família, eu falei, eu tenho que falar dessa família. E aí uma frase que eu ouvi a primeira vez com o pastor Marcos falando, que se eu não me engano é de Augusto Cury: uma pessoa inteligente aprende com seus erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. E aí agora nós vamos ver aqui, o título da mensagem é Aprendendo com os Erros dos Outros, ou, ainda mais específico, o que podemos aprender com os erros de Rebeca, Isaac, Jacó e Esaú. Uma história bem conhecida, né?
Se eu não me engano, até Machado de Assis faz uma história, né, com o nome de Esaú e Jacó, né? Uma história bem conhecida. Me ajuda aí quem é professor aí de literatura aí, que não é o meu forte, mas eu acho que é isso mesmo. Né? Então nós vamos ler então Gênesis 27. A sua tradução pode estar um pouquinho diferente da minha, que o pessoal até brinca comigo, eu sou meio velho. Eu gosto daquelas traduções mais antigas, tá? Minhas Bíblias normalmente é Almeida, tá? Gosto da NVI, não tenho nada contra, mas parece que eu já me acostumei a ler a Bíblia na Almeida, tá? Então vamos ler. Capítulo 27 de Gênesis diz assim: E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não se podia ver, chamou Esaú seu filho mais velho e disse-lhe, meu filho, meu filho, e ele lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, e a tua aljava, e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Rebeca, no caso, esposa de Isaque, né? Escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então, falou Rebeca a Jacó, seu filho, o outro filho no caso, dizendo, eis que tenho ouvido seu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, traze-me a caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe adiante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que te mando. Vá ao rebanho e traze-me e dá 2 bons cabritos, e lhe farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los-á a teu pai, para que o coma, para que abençoe antes da sua morte. Vamos parar por aqui, mas deixe sua Bíblia aberta em Gênesis. Senhor, meu Deus e Pai, graças te dou, Pai querido, Pai amado, por estar aqui na tua presença, Pai. Por poder, Pai, falar da tua palavra. Ó, Pai, que não seja o Glauco a falar, Pai, mas que seja a tua voz falar através de mim, Pai. Que eu não venha falar aquilo que todos querem ouvir, Pai, mas aquilo que tu queres falar, Pai. Que eu seja um canal de bênção nesse lugar, Pai. Abençoa a todos aqui, a começar por mim e por todos que aqui estão, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos aprender um pouquinho com os erros de Rebeca, Isaque, Jacó e Esaú. Primeiro vamos pegar a narrativa histórica, né? Rebeca, esposa de Isaque, e aí eu fui começar a ler Gênesis desde lá dos Gênesis 20, quando ainda vai ser escolhido uma esposa para Isaque, né? Que aí é a Rebeca que vai pegar água lá no poço, né? Que ela oferece água aos camelos. Então Rebeca e Isaque se casam. E, inclusive, o casamento de Rebeca e Isaque é uma coisa até bem rápida, né? Rebeca, quando se encontra com Isaque, me parece que logo eles se casam. Só que Rebeca também, se eu não me engano, também tinha dificuldade para engravidar. Mas depois de um tempo ela engravida. E ela engravida de gêmeos. Eu conheço bem isso, eu tenho irmãs gêmeas, tá? E aconteceu que, desde o ventre de Rebeca, tá? Desde o ventre de Rebeca, Esaú e Jacó já brigavam, né? Se mexiam, brigavam muito. E quando eles nasceram, Esaú nasce primeiro, mas Jacó sai segurando o pé de Esaú, não é isso? E aí, mas antes disso, é interessante que Deus já havia dado uma promessa a Rebeca. Deus tinha dado uma promessa a Rebeca que
o mais novo governaria sobre o mais velho. Então a promessa de Deus é que Jacó teria as bênçãos do pai, e não Esaú. É importante que a gente saiba disso. E aí, Isaac vai ficando mais velho, e a Bíblia diz que Isaac gostava mais de Esaú, porque Esaú era um homem de caça, né, um homem valente. Já Rebeca gostava mais de Jacó, que Jacó era mais um homem de casa, era um cara que sabia cozinhar, fazer as coisas de casa, era mais caseiro, vamos dizer assim. E aí, Isaac vai ficando velho, começa a ficar cego, e ele pede Esaú, para que Esaú mate uma caça, já que ele era um exímio caçador, e leve para ele uma comida. Rebeca ouvindo isso, é o texto que a gente estava falando aqui, Rebeca ouvindo isso, Rebeca vai falar com Jacó, porque preferia que Jacó fosse o escolhido, e mais, ela sabia que Jacó deveria ter sido o escolhido. E aí, Rebeca vai lá e fala para Jacó fingir ser Esaú. Então, primeiro eu vou falar com os pais. Eu sou professor, e eu fiquei muito com medo quando o Fernando ontem começou a falar que os erros não estão nas crianças, né? Estão nos pais, porque eu fiquei com medo dele entrar no que eu tinha preparado. Eu falei, meu Deus, ele vai falar e agora eu não vou ter o que falar amanhã. E eu brinquei já com a Júlia, né, que no meio da pregação da Júlia, ela também falou algumas coisas dentro do que eu tinha preparado. E aí eu entendi que, como a Júlia falou, foi uma confirmação. Primeiro erro de Rebeca e Isaac é que eles erraram ao se dividirem. Um casal, quando casa, eles tiveram educações diferentes, né? Uma educação um pouco mais rígida, o outro teve uma educação mais na base do diálogo, né? E aí, quando eles se casam e eles têm filhos, começa aquela dificuldade, né? Ah, mas meu pai fazia assim. Ah, mas minha mãe fazia assim. Aí o marido fala, mas meu pai fazia assim. Minha mãe fazia assim, e deu certo. Se esse casal não entrarem num consenso de educarem seus filhos de uma maneira só, vão confundir a cabeça dos filhos. Obviamente, aqui a gente observa que Isaac tinha uma predileção, ele achava melhor Esaú, né? E Rebeca Isaac. E aí começa a ter um conflito. Então, pais, nunca se dividam na hora de educar os seus filhos. Entrem em um consenso. É difícil, não é fácil. Deus sabia que isso seria difícil. Eu e a Paula, por exemplo, nós temos educações diferentes. Minha família está aqui representada, a família da Paula está aqui representada. Não existe educação melhor ou pior, não existe isso. Tá? Mas existem educações diferentes, vidas diferentes. E precisa que os casais se unam em um só propósito. Porque senão o filho fica no meio e o filho começa a sofrer. Segundo erro de Isaac e Rebeca é que eles provavelmente... aí nesse aqui eu coloquei aqui, ó. Isso é para pais que têm mais de um filho. Cobrem dos seus filhos o mesmo empenho, não o mesmo desempenho. Se você cobrar... Vou pegar aqui um exemplo. Wagner e a Vanessa, que são duas pessoas que eu admiro muito. Mas se você cobrar da Vanessa que ela saiba exatas como o Wagner, esquece. Esquece. Agora, se você cobrar do Wagner que ela saiba humanas igual da Vanessa, esquece. Não vai dar certo. Então, cobre dos seus filhos o mesmo empenho, não o mesmo desempenho para uma situação. Eles são diferentes. Eu falo aqui, a Clarice e o Henrique são muito diferentes. São muito diferentes, eu não vou falar sobre eles, senão posso até, de repente,
expor demais, né? O pai fala demais. Já passou 10 minutos, eu tenho que... Mas são muito diferentes. Eu não posso cobrar que o Henrique seja igual a Clarice, assim como eu não posso cobrar que a Clarice seja igual ao Henrique. Eu posso cobrar sim, que os dois tenham o mesmo empenho. Segundo erro, e esse erro, se eu tiver errado, eu peço para que quem entende mais do que eu me fale. Eu observo que os homens da Bíblia, um dos principais erros que eles cometiam era negligenciar as emoções dos seus filhos. Davi negligenciou a emoção dos seus filhos. Eli negligenciou as emoções dos seus filhos. Então, segundo o erro de Rebeca e Isaac, é que eles provavelmente negligenciaram as emoções dos seus filhos. O que eu mais ouço na sala de aula, e a Marli não vai deixar eu mentir, minha mãe também, que é professora aqui, e os outros professores, a gente acaba quase virando psicólogo de sala de aula. As crianças falam coisas para a gente que eles não têm coragem de falar com ninguém. O que eu mais ouço em sala de aula é: professor, mas isso que eu estou falando para o senhor, quando eu falo para o meu pai nem liga. Uma vez eu vi um garoto chorando, isso até me rendeu pagar muito mico, que o garoto estava chorando. Obrigado, Levi. E eu perguntei por que ele estava chorando. E ele disse que ele estava chorando porque ele foi chamar o pai dele para a formatura do ensino médio, todo bobo. E o pai falou assim: formatura de ensino médio não serve para nada. E ele ficou tão triste. Eu falei: serve sim. E eu vou de terno e gravata só para provar que serve, que eu vou... Eu só esqueci que era no Vânia do Amaral às 6 horas da tarde. Um calor insuportável. E eu de terno e gravata. E aí passou a ser uma brincadeira no Vânia do Amaral. Os alunos escolhiam como eu ia para a formatura. Já fui de bigode, já fui com barba pintada de loura, né? Porque aí eles falavam: professor, começava o chantagem emocional. Então, gente, pais, não negligenciem as emoções dos seus filhos. As criações são muito diferentes, né? Eu não posso cobrar de uma pessoa que tem mais de 40 anos, porque ela teve uma criação diferente da que eu tive, né? Normalmente, eu, por exemplo, sou professor de física, porque um professor de física disse que eu nunca ia ser nada na vida. Eu falei: eu vou provar para ele que eu vou ser professor de física. Depois eu acabei gostando da coisa. Só que nem todo mundo age como eu. De repente, se ele falasse isso para uma outra pessoa, essa pessoa desistiria de estudar. Há um tempo atrás eu fui dar aula num colégio aqui perto, colégio no qual algumas pessoas aqui já estudaram. E eu entrei, e sempre na minha primeira aula eu tento elevar a autoestima dos meus alunos. E aí comecei a falar e começou todo mundo a chorar. Falei: gente, mas eu nem sou tão eloquente assim. Será que eu falei alguma coisa tão bonita assim? Aí a menina falou: não, professor, é porque o professor que acabou de sair daqui, ele disse que a gente nunca ia ser nada na vida. E aí entra o senhor, do nada, primeira aula do senhor no meio do ano, e o senhor entra falando que a gente tem futuro, que a gente pode fazer. Isso deixou a gente muito emocionado. Então, não negligencie as emoções do seu filho. Permita que seus filhos expressem suas emoções, para que eles cresçam emocionalmente saudável. Eu tinha muita dificuldade disso no início, sabe? A gente vai aprendendo, o filho mais novo, normalmente ele sofre um pouquinho, porque a gente vai aprendendo durante o caminho, né? E aí minha filha às vezes vinha falar coisa: palhaçada, medo, não faça isso com seus filhos. Ouçam o que os seus filhos têm para falar. Em resumo, eu coloquei aqui: não se divida com relação à criação dos seus filhos. Os pais têm criações diferentes e precisam definirem corretamente a criação da criança. Quando a criação é correta e coerente, seus filhos vão aprender a ressignificar as coisas ruins que aconteçam. Isso eu vou citar o Henrique.
Meu filho é muito engraçado e quem conhece sabe que ele é muito engraçado em determinadas coisas. O Henrique é aquele que ele vai tentar ver coisa boa em qualquer situação, né? O Henrique estava internado, sem poder mexer as pernas. Ele, ô, vida boa, eu estou aqui no ar-condicionado, comendo toda hora e vendo televisão. A gente desesperado, né, Clarice? E ele faz isso com a gente, Clarice. Então, seus filhos vão aprender a ressignificar as dificuldades. Por que os adolescentes hoje sofrem quando passam por uma dificuldade? Porque os pais negligenciaram suas emoções. E se os pais negligenciaram suas emoções, eles não aprenderam a ressignificar as dificuldades. O que nós começamos a errar quando a gente começa a criar nossos filhos? Não vou deixar ele passar pelas mesmas dificuldades que eu passei. Só que você esquece que as dificuldades que você passou formou o caráter que você tem hoje. Não estou dizendo que, poxa, se eu tenho uma condição a mais a dar para o meu filho, eu não vou dar as coisas que ele quer. Não é isso. Mas é dar sentido às coisas que eles estão fazendo. Tá, gente? Não vou me prender muito aqui, só para a gente... tá? Sendo assim, você será uma influência para seus filhos. Nenhuma decisão que tomamos é livre de influência. Seja uma influência para seus filhos. Existe um textozinho quando você vai apresentar a criança, em uma das igrejas, que fala que a gente deve servir nós mesmos de exemplo de fé e piedade cristã para nossos filhos. Porque senão eles não vão aprender a ser cristão como devem ser. Por fim, terminando de falar para os homens, para os pais e para as mães, já que já deu 20 minutos, tá? Se seu filho souber que ele é filho amado, nada vai abalar ele. Jesus foi xingado na Bíblia, Jesus? Falaram mal de Jesus na Bíblia? Se eu não me engano, chegaram a falar até que Jesus estaria possesso por demônios, não é? Chegaram a insinuar isso. Só que nada abalava Jesus, porque em Mateus 3,17 ele ouve Deus falando para ele, sabe o quê? Você é meu filho amado, em quem me comprazo. Se seu filho souber que ele é filho amado, nada vai abalar a vida dele, porque ele sabe que ele é amado pelo pai e pela mãe. E aí não vai ter influência que tire ele dos caminhos de Deus. Agora vamos ver os erros dos filhos, né? Já falei muito dos pais. Você, jovem cristão, não seja igual a Esaú. Sejam gratos a seus pais. Seus pais podem cometer erros, podem cometer falhas, mas eles tentam fazer o melhor para você. Esaú não era grato ao pai dele. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Esse tinha fome mesmo. Então vamos lá. Outra coisa. Por que eu tenho dito isso? Porque eu vejo muito pai falando triste. Poxa, eu fiz tudo pelo meu filho e ele não me valoriza. É assim que ele é crente? Muitos pais não se convertem aos filhos, porque os filhos, quando se convertem, começam a julgar os pais e não a dar amor aos pais. E isso provoca um sentimento de ingratidão nos pais. Jacó tentou dar um jeitinho para cumprir a promessa divina. Jovem cristão, não tenta dar jeitinho para as bênçãos de Deus. Você é jovem cristão, você não tem que se moldar ao mundo. Ah, mas o mundo está fazendo. Não interessa, a gente viu aqui na peça. O mundo está fazendo, mas você não tem que fazer. A Bíblia vai dizer, eu não vou prolongar no texto, vou só citar o texto, que Jacó nem pensa em se ele vai fazer besteira ou não, ele só pensa o seguinte: mãe, mas Esaú era peludo. Aí o que Rebeca faz para ele? Vai lá, pega um coisa peludo, bota nele,
né? Pelo de carneiro, sei lá, bota nele, joga os perfumes dele, de Jacó, o cheiro de Jacó, de Esaú, desculpa, obrigado, para que engane a Isaac. E é isso que muito crente jovem está fazendo, está vestindo roupa que não é para vestir, está colocando pele que não é para colocar, só para se sentir parte de um grupinho. Ah, não, se eu não fizer isso, aquele pessoal não vai gostar de mim. Se eles não gostarem de você, meu bem, não tem importância nenhuma. Você não tem que se moldar a ninguém, você é jovem cristão. O jovem cristão tem que ser diferente, tem que fazer a diferença. Jacó mudou sua personalidade, suas roupas, suas características, e os jovens cristãos de hoje também estão tentando. Entenda bem, eu já conversei isso com a Ana Paula e com a minha sogra. Eu não sei o que Deus iria fazer, mas a promessa era sobre Jacó, não era sobre Esaú. Eu não sei, Deus ia dar um jeito, mas Jacó resolveu dar um jeitinho. E infelizmente nós que somos brasileiros, né, a gente ouve muita expressão jeitinho brasileiro. Você não precisa dar jeito nenhum para as promessas de Deus. Se é a promessa de Deus, vai se cumprir. Se é a promessa de Deus, vai se cumprir na sua vida. Outra coisa que me deixa triste na história de Esaú e Jacó é que Esaú nutriu um sentimento de ódio e aquilo consumiu Esaú. Quantos crentes hoje em dia poderiam ser muito mais se não estivesse preso pela raiz de amargura? Crente, jovem cristão é perdoador. Ah, Glauco, mas ela fez uma coisa para mim que foi muito ruim. O que ela fez para você foi maior do que você fez contra Jesus? Quando eu aprendi a pensar assim, fica tão fácil perdoar, quando a gente entende assim. O que eu fiz para Jesus foi muito pior. Eu peco, o Edmar falou aqui, brincando aqui, eu não sei, alguém falou sobre pecado e Edmar brincou, né? Eu peco todo dia. Verdade, gente. A gente peca contra Jesus todo dia, a gente está rindo aqui da peça que eu e a Poliana fizemos aqui, mas a gente está rindo de uma coisa que a gente faz. Jesus fala assim, a gente fala não. Aí depois, né, acho que foi a Marli que falou isso. Não, foi o pastor e depois a Marli também no gás. Aí depois fala, não foi da vontade de Deus. Não deu certo porque não era da vontade de Deus. Não era desde o início, você que não ouviu. Uma líder do jovem minha que eu tive há mais tempo, ela dizia que a gente deve perguntar a Deus, essa roupa que eu estou colocando é a certa para ir para a igreja? Essa roupa que eu estou colocando para ir para a festa é a certa? O problema é que a gente às vezes pergunta, mas bota um algodão no ouvido para não ouvir a resposta de Deus. Depois quebra a cara, foi Deus. Deus que não quis. Então, jovem, se você quer ser filho de Deus, você tem que aprender a perdoar. A psicologia vai dizer que quem não perdoa, quem cria raiz de amargura, aqui tem uma psicóloga, se eu estiver errado, pode me corrigir. Isso pode criar problemas psicossomáticos quase que irreversíveis. E mais, pode causar problemas físicos. Há pessoas que estão sofrendo fisicamente porque não sabem perdoar. E a Bíblia diz, é bem clara. Como que fala na oração lá do Pai Nosso? Ensina-me a me perdoar, assim como eu... se Jesus fez isso, quando a gente fala Jesus levasse isso a ferro e fogo. Espera aí, deixa eu entender o que você está orando. Eu tenho que te perdoar do jeito que você está perdoando? Isso é perigoso, irmãos. Então, Esaú nutriu um sentimento de ódio, e a raiz de amargura, ela cria separação entre nós e Deus. Então hoje, não deixe para amanhã. Se você tem um sentimento de ódio, de raiva, de rancor, hoje em dia chamam de mimimi,
Se você tem qualquer coisa, joga isso fora. Deixa eu te falar uma coisa. Raiz de amargura só faz mal para quem tem, não para quem está sofrendo. Ah, eu estou com ódio dele, eu não vou falar mais com ele. Para ele não está mudando nada, está fazendo mal para você. Aquela expressão que a Marli reclama muito das expressões que os jovens estão inventando hoje em dia, né? Na força do ódio. Ah, eu estou com ranço. Cristão não pode ter ranço de ninguém não, irmão. Vai começar aí, né? Debate político. E tem irmãos parando de falar com o outro porque gosta mais da cor vermelha e da cor azul. Gente, isso não é da palavra de Deus. Gente, que isso? Isso não é ser cristão. Ser cristão é ser perdoador. Vou terminar agora a nossa palavra de hoje falando para aquele que ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele vazio, ou aquele que está desviado, aquele vazio que você sente após qualquer atividade, é na verdade falta do que você se distanciou da sua identidade de filho de Deus. Ouçam isso que eu estou te falando. Ah, Glauco, saí da igreja, ou eu era do mundo, eu fazia um monte de coisa, mas quando chegava em casa dava um vazio, dava algo estranho. O tamanho do seu vazio é do tamanho de Deus. Você é filho amado. Você nasceu para ser filho amado. E se você não está sendo filho amado, você está em falta. E essa falta é o vazio que você vai sentir. Você pode me questionar, mas Glauco, mas eu não tive um bom pai. Eu não tive uma boa mãe. Meu pai fazia coisas que não eram legais. Minha mãe fazia coisas que não eram legais. Meu pai me negligenciou, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meu pai me fez mal. Eu quero te dizer que a Bíblia diz o seguinte: ainda que uma mãe que amamenta venha se esquecer de ti, todavia Deus não se esqueceu de você. Seu pai terreno, sua mãe terreno pode ter falhado muito, mas seu Pai Celestial não falha. Seu Pai Celestial está aqui hoje, te dando uma oportunidade para você voltar para os caminhos do Senhor. Está te dando uma oportunidade para você fazer uma livre, espontânea, levantar de mãos e dizer: eu quero ser um filho amado. Deus não se esqueceu de você. Deus te colocou aqui hoje para você ouvir o que deveria ser dito. O que eu tinha para dizer aqui hoje para vocês é isso. Pai, não negligencie as emoções dos seus filhos. Filhos, sejam gratos aos seus pais. Jovens e jovens há mais tempo, cristãos no modo geral, não crie raiz de amargura no seu coração. E para você que não tem Jesus ou que se afastou de Jesus, não há caminho melhor do que esse. Só para terminar, eu me deparo com muitos alunos meus com ansiedade, depressão, muitos. Olha, todo dia nos colégios que eu trabalho tem alguém chorando com ansiedade, com depressão, todo dia. E eu vi que muito dessa parte é porque não acreditam em Deus. E eu posso te assegurar, através desse livro, primeiro, tá? Que Deus existe. Mas eu posso, ainda com menos importância do que esse livro, porque esse livro é o mais importante. Mas não é um fanático religioso que está falando aqui. É um professor de física. E eu vou te dizer, não há a mínima possibilidade de que tudo que existe na Terra não tenha um ser inteligente por trás disso tudo. São mais de 100 situações que têm que acontecer exatamente como acontecem para que tenha vida no planeta Terra. E acreditar, me desculpa, que isso tudo é obra do acaso, tem que ser mais crente do que a gente.
há um ser todo-poderoso que cuida de nós. Há um ser todo-poderoso que aceita nos chamar de filho. A sua identidade, a minha identidade é de filho amado. Amém? Entrego aqui a palavra. O versículo que foi colocado ali agora. O versículo que foi colocado ali fala que nós só fomos escolhidos por Deus e nós somos filhos de Deus, né? Nós não somos mais órfãos, nós temos um pai, né? Esse hino diz que me conheces bem, sabe quem eu sou e mesmo assim me amas. Deus sabe dos seus defeitos, Deus sabe das lutas que você está passando, Deus sabe o que você muitas das vezes gostaria de fazer e acaba errando, mas mesmo assim Ele te ama. Amém? Aleluias. E nós podemos louvar a Deus, né? Porque mesmo sendo tão falho, tão errado, eu posso dizer que eu sou filho de Deus. E todos aqui nessa noite, se quiserem, podem dizer: eu sou filho de Deus. Tá bom? Ninguém aqui vai sair órfão. Todos vão sair com um pai celestial. O pai terreno pode falhar. Eu posso falhar para os meus filhos. E falho muito, porque sou humano. Mas o pai celestial não falha. E Ele vai te abençoar nessa noite. E essa noite nós vamos sentir a presença de Deus. E vamos poder dizer a partir de hoje: eu não sou mais órfão. Eu tenho um pai. Som. Conheces bem, sabes quem eu sou, e mesmo assim me amas, mesmo sem merecer. Teu amor me alcançou, mergulhado estou em tua graça. Teu amor quebrou os grilhos, teu amor me fez viver outra vez. Teu amor me fez ser livre. Teu amor me fez ser filho. Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, E o meu pai me ama, Ele é tão bom. Eu não sou mais órfão. eu tenho um pai. Eu não sou mais órfão. Não, eu tenho um Amor me fez ser livre. Seu amor me fez livre. Seu amor me fez ser livre. Seu amor me fez ser tão livre. Eu não sou mais órfão. Eu tenho um pai, E o meu pai me ama. ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai.
sou mais órfão.